Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. No livro de Mateus, capítulo 6. O título do meu sermão é Prosperando em Babilônia, mas eu vou começar com Mateus, nada a ver com Babilônia, como o fundamento da nossa mensagem. Me acompanhando nessa manhã, eu tenho o meu menino mais velho, o Isaac, está ali atrás junto com a Isabela. Agradeço a Isabela já por ficar ali com o meu pequenino Isaac nessa manhã. Furacão Isaac, daqui a pouco tem a época dos furacões aqui nos Estados Unidos, né? Já deve ter começado. Daqui a pouco vem um furacão aí com letra I, vão dar o nome de Isaac e eu vou saber por quê. Então, menino muito, muito especial, muito querido, mas cheio de energia. Então, vamos lá. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Ok? Vamos orar. Vamos orar para lermos a palavra de Deus. Querido Pai, tua palavra está aberta nesse momento. Por favor, nos ajude a ficarmos bem concentrados, bem atentos e extrairmos bastante lições desse teu livro sagrado nesse momento. Oramos no teu nome santo. Amém. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 19 em diante: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Já vou começar avisando que esse daqui não é um sermão contra investimentos, contra poupar dinheiro para uma aposentadoria, não é contra investir num imóvel, de entender de cryptocurrency, essa coisa toda. O meu sermão não é contra isso. O meu sermão vai ser baseado nessa pergunta, onde está o seu tesouro, e baseada na experiência de um grupo de pessoas que, assim como você e eu, estavam longe de casa. A maioria de nós aqui somos brasileiros ou nascemos no Brasil, a segunda geração, evidentemente, nasceu aqui nesse país, as crianças, mas eu quero falar de um grupo de pessoas que experimentou o que era viver longe de casa, o que era prosperar nessa terra distante e como foi o chamado para voltar para a sua terra de origem. E eu quero convidar você nessa manhã para fazer uma jornada comigo para o antigo Oriente Médio. Nós vamos para a terra de Babilônia, e lá nós vamos aprender com os judeus que moravam lá por volta do ano 590, 595 antes de Cristo. Então, eu pedi para o pessoal de multimídia, eu passei ali uma apresentação em PowerPoint, se puder colocá-la ali, eu não sei se já está no jeito. Eu amo mapas. E o Joca foi membro da igreja lá de Boston, onde eu frequentava, e toda vez que eu tinha que pregar um sermão, era garantido que ia ter um mapa. E aqui está o meu mapa de hoje. E, não sabe, eu posso até ir até lá. Eu posso ir até lá. É verdade, tem aqui, mas só para orientar o pessoal? Ok. Então, quero convidar você aí para entrar numa máquina do tempo e comigo 7º século antes de Cristo, 6º século antes de Cristo, 610 antes de Cristo, 590 antes de Cristo, mais ou menos nessa época, o povo de Judá está passando por um momento muito crítico. Como resultado da desobediência deles à lei de Deus, a quebra da aliança que eles tinham com Deus, Deus estava enviando um exército inimigo para puni-los. E esse exército inimigo chamava-se Babilônia. E você vai ver Babilônia aqui, nesse mapa, essa região, a terra entre os dois rios. E aqui está a nossa cidade de Jerusalém. E nessa época, o povo de Israel, como falei, sofrendo as consequências da quebra da aliança que eles tinham com Deus, estavam agora enfrentando a constante ameaça desse império chamado Babilônia, sempre ali rondando a região de Judá. E não só rondando, mas atacaram Judá. Nós sabemos o dia, inclusive, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, atacou Judá, foi um sábado, o sábado, dia 16 do mês de Adar, do ano 597 a.C. A gente sabe, fazendo os cálculos, que deu num sábado. Por quê?
pegou desprevenido o pessoal, né? Sábado, igreja, sinagoga, no caso, ou templo, ninguém trabalhando, o pessoal desprevenido, mais ou menos semelhante a um fenômeno que aconteceu em uma dessas guerras que Israel enfrentou aí no século passado, né? Agora me esqueci qual foi, se foi a dos 6 dias, que os inimigos de Israel escolheram atacar no dia da expiação. Mas Deus, então, pune Israel, muitos dos moradores de Judá são levados para cativeiro, são deportados de Jerusalém para a Babilônia, como eu apontei ali no mapa, aqueles locais, uma viagem que duraria aproximadamente, a pé, 6 meses. 6 meses. E agora eles estão em Babilônia. Ótimo. Perfeito, obrigado. E Deus tinha uma mensagem para esse pessoal. Na verdade, Deus teve várias mensagens para esse pessoal aí. O livro de Jeremias, livros de Ezequiel, o livro de Abacuque, livro de Sofonias, todos esses livros que você encontra no Antigo Testamento foram escritos nessa época. E uma das mensagens que Deus manda para esse povo aparece no livro de Jeremias, capítulo 29. Então, nesse livro aqui, de Jeremias, capítulo 29, eu quero convidar você a ler uma das mensagens que Deus enviou para esse grupo de pessoas agora. Milhares de judeus, agora em Babilônia, longe de sua terra de origem, eles têm uma mensagem de Deus para eles. E a partir do verso 1, você tem ali a introdução, né? São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio, e até dá o nome do funcionário do UPS, né, que levou a carta lá. Elassa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Hilquias, aí dá até a ficha completa do indivíduo, né? E qual é o conteúdo da carta? Verso 4. E assim começa a carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel e de todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrarei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E finalmente o verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que mensagem? A mensagem é a seguinte: está longe da sua terra, foi forçado a sair da sua terra e ir para uma distante. Não pense que vai ser pouco tempo, não. Vai ser muito tempo. Construam casas, morem nelas. Plantem pomares, comam desses pomares. Casem-se, tenham filhos e filhas, e casem os seus filhos e suas filhas, porque vocês vão ficar aqui muito tempo. E não só isso, mas dá uma cifra de tempo ali, né? 70
anos vocês vão ficar aqui. E essa é uma mensagem um pouquinho não empolgante, não muito inspiradora para quem está com saudade de casa, para quem foi tirado à força de casa. O texto bíblico, inclusive, diz que existiam falsos profetas falando na ocasião que não ia ser muito tempo, que logo, logo eles já voltariam para Jerusalém. Existe uma temática política muito grande acontecendo no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, que tem a ver com muito do que a gente está vendo nesse mapa aqui. Um dos vizinhos de Israel, mais ao sul, é o Egito. E aqui é a Babilônia, o poder reinante. Se você lê Jeremias, se você lê Ezequiel, é constantemente mensagens contra o Egito. Isso porque a liderança da época acreditava que o Egito podia ajudar Israel contra Babilônia. E aí você tem inúmeros oráculos, inúmeras profecias de Deus contra o Egito e a favor de Babilônia. Então, Deus escolheu um instrumento para punir o seu povo. Esse instrumento era a Babilônia, e eles ficariam lá muito tempo. Então, não era nada passageiro, não era nada rápido, era algo extremamente demorado. Como é que esse pessoal viveu? Como é que esses judeus moravam agora no sul da Mesopotâmia, nessa região aqui chamada Babilônia? Bom, nós temos um salmo, que se você é dos anos 70, tem lembranças dos anos 70, foi até tópico de música, né? Como é que era? Boney M, citando um texto bíblico, By the Rivers of Babylon. E eu não quero fazer você pecar aqui, querer dançar agora, ficar pensando nessa música. Mas é um salmo. Salmo 137, descreve um grupo de judeus às margens do rio da Babilônia, com saudade da terra, chorando de saudade, e falando, olha, que a minha língua se grude ao céu da minha boca se eu esquecer de Jerusalém. Tamanho era o saudosismo, né? Tem gaúcho aqui? A gaúcha, de onde? Ah, ok, eu fui pastor em Porto Alegre, no Sarandi. Mas gaúcho, 20 de setembro, que é a data mais importante do ano para o gaúcho, é um saudosismo só. E provavelmente a senhora sente saudade da terra. E vai cantar. Foi no 20 de setembro e tudo mais. Eu sou casado com uma gaúcha, mas estou meio enferrujado no meu gauchês, né? Mas existe esse saudosismo, é o texano, né? O texano aqui nos Estados Unidos. Essa coisa de meu território é especial, saudade da minha terra e tudo mais. Esse é o sentimento que você lê no Salmo 137. Esse saudosismo. E eu acredito que pessoas estavam vivendo assim naquela ocasião. Muitos judeus estavam com saudade da terra. No entanto, a gente sabe, dado a um grupo de textos que foram recentemente encontrados, que isso não era muito bem o caso. Eu tenho aqui comigo um livro, foi publicado em 2014, chama Documents of Judean Exiles and West Semites in Babylon in the Collection of David Sofer. O que isso daqui significa? São documentos que judeus, de transações do dia a dia dos judeus que viviam na Babilônia nessa época que a gente está lendo. Então, são aproximadamente 200 textos, vindos de uma cidade chamada Al-Yahudo, que no idioma local lá, significa Judaiópolis. Literalmente significa cidade dos judeus, e aí eu carinhosamente chamei esse lugar de Judaiópolis. E aí você tem a região que nós estamos falando aqui, se a gente voltar ao slide anterior, você tem essa região aqui no mapa maior, essa região está em destaque ali no sul. Babilônia aqui, e aí você tem essas três cidades aparecem constantemente nesses textos, que eu já vou falar um pouquinho mais. Essa cidade, Judaiópolis, estava nessa região aqui, sul da Mesopotâmia. E é incrível o conteúdo desses textos. Isso aqui, como eu falei, tem menos de 10 anos. Quando você vai lendo os documentos, e todos eles aqui estão traduzidos, deixa eu até ilustrar aqui, está aí uma foto deles, 200 tabletes de argila, não era papel, não era papiro, eram documentos de argila escritos com um instrumento chamado, é como se fosse uma cunha, e aí usava a escrita cuneiforme para escrever no idioma local lá. E um desses textos aqui, você tem uma das páginas que eu tirei do texto, esse daqui, por exemplo, é de um judeu chamado Tzidik Yama, que até se lembra aí de Melquisedeque,
Melquisedeque, né? Esse Zedeque aí no final é esse Tzidik ali, que significa algo como Deus é justo, e um babilônico. Então, é uma transação econômica ali que está rolando entre eles. E eu até vou listar aqui para vocês algumas dessas transações. Eu tenho aqui o texto de uma. Então, por exemplo, tem uma certa senhora Yapa Yahu, que é uma judia. A gente sabe que ela é judia porque ela tem esse nome Yahu no final, que é o nome Yahu, é o nome do Deus bíblico, e o único povo que tinha esse Deus era o povo de Israel. Então, essa senhora aqui é judia, e o nome dela significa algo do tipo, Deus o Senhor é belo, né? Javé é belo. E ela ela é fiadora para uma entrega de mais de 1.000 litros de tâmaras de boa qualidade e de 900 litros de cevada para o seu marido. Altíssima quantidade de produtos que estão sendo negociados ali por essa senhora servindo como fiadora. Num outro documento, tem um Nadab e Ama, e aí você pensa em Nadab e Abiú, né, os filhos de Arão, lá no livro de Números. Esse Nadab e Ama, ele foi acusado por um outro homem, Ahikam, de levar uma quantidade de tâmaras de não levar uma quantidade de tâmaras que ele tinha que levar para um dos seus avaliadores, né? E aí tem aqui um incidente envolvendo 2 judeus e uma mula, e a transação que era para arar um campo. Então, assim, você vai lendo esses textos, você tem de tudo. Você tem transações econômicas, você tem documentos de casamento, você tem registro de testemunhas numa corte. Esse pessoal aqui, como a gente diz em inglês, moved on. Falaram, ok, se é para construir casas, morar nelas, construir pomares, ou plantar pomares e comer deles, casar, ter filhos e tudo mais, ok, a gente vai fazer isso, já que a gente vai ficar aqui bastante. E eles entraram de cabeça, viveram muito bem em Babilônia. A vida desses judeus em Babilônia não terminou tão cedo, só um parênteses aqui. Judeus viveram no que é hoje o Iraque, a antiga Babilônia, até o século passado. E só saíram de lá porque foram expulsos de lá, acho que na época do Saddam Hussein ali, acho que o anterior do Saddam Hussein, acho que o rei Faisal, que foi o responsável por expulsar os judeus dali. Mas, enfim, o pessoal criou raízes naquele território ali. E qual é o problema nisso? Nenhum, né? Foi exatamente o que Deus falou através do profeta Jeremias. Mas aí começa... Se parasse por aí, ok. Mas o problema é o que acontece depois. E pare agora para pensar na sua experiência como morador aqui dos Estados Unidos, sangue tupiniquim. Você veio do Brasil, tem lembranças do Brasil, lembranças da cultura brasileira. Você fala o português muito bem. Agora pensa na geração seguinte que você gerou aqui. O seu filho ou sua filha pode falar português, pode conhecer alguma coisa do Brasil, pode já ter ido ao Brasil, mas não tem a mesma identificação, certo? São mais americanos do que brasileiros. E isso tem a ver com cultura, aí você começa a absorver costumes da terra, né? Então, o que é Thanksgiving para o brasileiro, né? Estão lá tentando passar a perna um monte de gente que só de Black Friday no Brasil, né? Que aumentam o preço, que é um absurdo nos dias anteriores, né? Chega no Black Friday e bota o preço original, né? Então, Thanksgiving, história de Halloween, né? Nossa cidade ali de Redlands, minha nossa, era um parque, uma casa mal assombrada, a cidade inteira, toda essa cultura que não é a cultura que a gente tem no Brasil. E você começa a perceber, por exemplo, eu não sei como é que funciona essa igreja aqui, tá? Da questão dos dias de culto e tudo mais, mas lá na sua igreja de origem, na igreja lá sei lá de onde você é, mas na minha igreja do meu bairro, lá em Bauru, culto de quarta, culto de domingo, culto de sábado, JA e tudo mais, nas igrejas, por isso que eu falei, eu não sei da realidade aqui, das igrejas que eu já frequentei aqui na América, esse aqui, inclusive essa semana, daqui 3 semanas, eu acho que eu completo 10 anos dos Estados Unidos. Nesses 10 anos que eu estou aqui na América, culto de quarta, culto de domingo, JA, nunca vi. É um adventismo diferente, acaba sendo diferente. E você começa a perceber um fenômeno muito curioso nesses textos aqui. Olha os nomes da primeira geração de judeus que foram para a Babilônia, e a gente tem os nomes deles aqui. Esse pessoal não aparece na Bíblia, tá? Estão só nesses documentos. Abdiahu, lembra do Abednego, lá de Daniel? Não é ele, lógico, mas Abed significa servo de.
Então, esse Abdi Yahweh é servo de Javé. Esse é o nome de um judeu. Gadal Yama, Javé é grande. Matan Yama, dádiva de Javé. Que esse Yama e Yahweh é uma variação do mesmo nome. Igual Giovanni e João, em português e em italiano, ou John e João, em inglês e português. Ivan e João, russo. Ivan é João em russo. Então, você tem essas variações nos nomes. O Matan Yama é dádiva de Javé. Barak Yama, não Barack Obama. Aquele tipo de dad joke, né, que tem aqui nos Estados Unidos, né? Barak Yama, bênção de Javé. Esses são os nomes, né? Azaz Yama, Yahweh é forte. O que acontece com a próxima geração? Não vamos falar dos textos de Al-Yahudo, de Judaiópolis, vamos pensar numa história bíblica. Os judeus não só ficaram naquela região lá que eu mostrei, mas um dos lugares que eles ficaram também era esse daqui, ó. Susa, ou Shushan. Tem uma personagem bíblica, que tem até um livro com o nome dela nessa cidade, Esther. Esther tem um tio, e o nome desse tio é Mordecai ou Mardoqueu. Esther, Mardoqueu. Tem algum outro personagem bíblico com esses nomes? Esses não são nomes hebreus. Esses não são nomes dos judeus. Esther tem a ver com Ishtar, que é a deusa, uma das principais deusas babilônicas, que é associada com a estrela, com o planeta Vênus. E Mardoqueu tem a ver com Marduk, que é o principal deus de Babilônia. Esses são dois judeus instrumentais nas mãos de Deus, que foram instrumentais na mão de Deus ali, naquele contexto da história do livro de Esther, mas totalmente, vamos chamar, babilonizados. Eles têm nomes que remetem a divindades pagãs. E vamos combinar, né? Para pensar na história de Esther. E uma versão aqui para adultos da história de Esther. O rei é casado com uma judia e ele não sabe que ela é judia. Para pensar, o que é a coisa mais óbvia que você, adventista, deixa transparecer no trato com um patrão, com, sei lá, com colegas de faculdade, de escola? Precisamos fazer um trabalho, pode ser no sábado de manhã? Não. Vai lá almoçar no, sei lá, qual restaurante aí, a franquia que a gente pode pensar. Pode fazer o meu aí sem bacon ou sem qualquer coisa de porco. Os dois, assim, itens fundamentais na distinção de um adventista hoje, né, no nosso caso aqui, e para um judeu naquela antiguidade, era guarda do sábado e alimentação. Como é que o rei é casado com uma judia e não sabe que ela é judia? O problema de se aculturar demais ao local. Ela, quem sabe, era judia, ouviu as tradições dos antepassados, todas as histórias, mas Jerusalém, Israel, tudo muito distante. A minha vida é aqui, essa aqui é a minha cultura, essa aqui é a minha prática. E os textos de Al-Yahudo, esses textos que eu estou mencionando para vocês, mostram claramente isso. Os perigos de quando você prospera num outro local, e nesse caso aqui, Babilônia, os judeus estão prosperando aqui, a primeira geração ainda tem lembranças da terra, ainda tem lembranças da religião praticada no templo lá de Jerusalém. A geração seguinte começa a esfriar. E a geração depois, ou no caso a terceira geração, mais fria ainda. Tinha uma firma de judeus no sul da Babilônia chamada Murashu e Irmãos. Tinham mais de 100 funcionários. Será que esse pessoal ia querer voltar para Babilônia, para Jerusalém? Não voltaram. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar da minha mensagem agora. Vá para o livro de Esdras, capítulo 1. Livro de Esdras, que vem depois desses incidentes todos que nós estamos falando aqui, depois dos 70 anos. O texto bíblico foi claro, né? Deus falou, depois dos 70 anos, eu serei achado por vós. Vocês vão me buscar, vocês vão buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E o povo buscou, foi até a Deus, foi achado nos 70 anos, no final dos 70 anos, você tem o que Deus faz pelo povo. Verso 1, capítulo 1, verso 1, de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, ó, o link aí,
Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, fez um decreto por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Quem dentre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba para Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E aí o texto ele diz, no verso 4, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Ciro aqui está fazendo um primeiro decreto de liberdade religiosa no mundo antigo, porque ele não está fazendo só isso para os judeus. A gente tem um documento com o nome de Ciro, da época de Ciro, onde ele está dando esse decreto para todas as outras religiões, todos os outros povos ali do Império, né? Vai para a sua terra de origem, construa um templo para o seu Deus. É o primeiro decreto de liberdade religiosa, né? Que hoje é uma coisa tão importante. A gente tem um departamento da Igreja Adventista que lida com isso, e o Ciro acaba sendo esse personagem instrumental na história do mundo antigo para isso, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Deus está chamando um homem, o rei, o dono do mundo, vamos chamar assim, o homem mais poderoso da ocasião, falando para os judeus: olha, vocês que estão aí no sul da Babilônia, podem pegar as coisas de vocês, podem voltar para a terra de vocês, construir o templo do Deus de vocês, e eu pago tudo. A gente vai pagar tudo. É absurdo quando você pensa isso em termos de geopolítica moderna, né? É a mesma coisa que o Ayatollah do Irã falar para os judeus construírem o templo deles, e hoje Israel e Irã são inimigos mortais, né? O Irã lá tem os mísseis lá escrito morte para Israel. Não era assim na história bíblica. Irã, ou a Pérsia, o rei persa Ciro aqui, está totalmente disposto a ajudar os judeus. Para tentar contextualizar o que a gente vai ver agora como a reação desse decreto, porque Deus desperta o coração de Ciro para fazer esse decreto. Imagine só você hoje, morando no sul da Califórnia. Acho que é o 13º PIB, se fosse um país, né? Se fosse um país, acho que a Califórnia em si, acho que seria o 13º PIB do mundo. Alguma coisa assim. Região próspera. Região muito boa. Olha só quantas oportunidades, né? Tantos, quem é pai aqui, parques, local para fazer passeio, as montanhas, e tem o mar e tudo mais. Aí alguém fala: ó, pega suas coisas, vamos lá para o meio de Nebraska. Se tem alguém aqui de Nebraska, peço desculpas. Kearney, Nebraska. Alguém, ele é de Nebraska? Não, ok. De Chicago? Eu fiz uma viagem de Chicago para Colorado de carro. E o porquê eu estou dando o exemplo de Nebraska é porque eu lembro do GPS claramente me dizendo, no momento, em 500 milhas, permaneça à direita. Era assim, ó, reto, flat, né? Plano total. Nem uma montanha, só quando começou a chegar perto de Wyoming, ali no norte do Colorado, que eu comecei a ver as montanhas e tal, e aí depois já fui para o Colorado. Mas assim, boring, né? Muito, mas muito chata a viagem. Então você sai de uma região extremamente vibrante, como o sul da Califórnia, e vai lá para o meio de Nebraska. Acho que não ia se empolgar muito, não, né? E vamos supor que o seu pai ou a sua mãe, os seus avós são empolgados com aquela região, eles têm um apego emocional, religioso com aquela região. É a terra que Deus deu para os nossos antepassados e tudo mais. Você que está tendo uma vida vibrante aqui, fala: pode ir, eu vou ficar. E é exatamente o que acontece. Dê uma olhadinha aqui no capítulo 2 de Esdras, verso 64. 2:64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Gente, essa é uma daquelas partes da Bíblia que a gente pula, né? Porque se você olhar o que vem antes, é só nome, né? Só nome. Quando você termina de ler todos esses nomes, dê a impressão que você leu os 42.360 nomes, né? Mas não, é só o resumo ali dos cabeças e tudo mais. Só esses que voltaram. E comparado com a população que a gente tinha de judeus,
com base nesses documentos, com base nas próprias informações bíblicas. E o tempo que eles já estavam vivendo em Babilônia, isso aqui é muito pouco. Isso aqui é muito pouco. Por que eles voltaram? Dê uma olhadinha no capítulo 1 de Esdras, verso 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e os de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Deus despertou o coração de Ciro, ele fez um decreto, pode voltar para casa. Deus despertou o coração de algumas pessoas, dessas 40 e poucas mil aqui, e elas voltaram. Prosperaram sim em Babilônia, é verdade, mas quando Deus chamou, estava na hora de voltar. Vamos trazer para nós, porque eu não sou judeu, eu não moro na Babilônia, quer dizer, para algumas pessoas Califórnia é sinônimo disso, né? Mas nem toda a Califórnia, evidentemente. Tem uns lugares estranhos aí. Mas quando você para pensar no que eu e você acreditamos, eu e você somos adventistas. Eu sou quarta geração adventista. Meu bisavô aceitou a mensagem adventista lá no começo do século passado, 1920, 1930, no interior de São Paulo, lá em Dois Córregos, Jaú, aquelas bandas. Ganhou um livro Grande Conflito, aceitou a mensagem. Meu amigo Joca está fazendo um bonito trabalho de distribuir livro Grande Conflito aqui nessa região, ali de Orange County, né, que você está distribuindo. A gente abraçou essa mensagem, né? Meu avô nasceu adventista, meu pai nasceu adventista, eu nasci adventista, Isaac, meu filho, nasceu adventista. A gente está pensando Jerusalém celestial, Jerusalém celestial. O problema é que está demorando, né? E Jesus, se você ler as parábolas de Jesus imediatamente após aquele sermão profético, em Mateus 25, convido você a fazer isso depois na sua casa hoje. Leia Mateus 24 e 25, o sermão profético de Jesus, dos sinais da volta de Jesus e as parábolas que Jesus conta imediatamente aquele sermão. 4 vezes Jesus fala que vai ter tardança, que vai ter demora. E aparentemente está demorando, né? Está demorando demais. E o detalhe é que a vida aqui é difícil, a gente tem inúmeros problemas, a gente acabou de sair de uma pandemia, que muita gente perdeu familiares, a crise econômica que veio como resultado disso. Mas ainda assim a gente tem motivos bons para viver nesse mundo, né? Tem coisas boas que acontecem na nossa vida. Isso é diferente, a mensagem seria diferente se a gente estivesse falando aí com, sei lá, uma família de indianos lá em Mumbai, lá naqueles slams gigantescos e tal. A vida pode ser difícil para nós aqui, imigrante, numa outra terra que não é nossa, trabalhando bastante e tal, mas ainda assim a gente tem motivos para falar, pô, tá gostoso aqui, tá legal. Voltar para nossa terra, Brasil, muitos nem consideram, porque não, acho que não está dando certo agora, a economia não está boa e tal. Essa é a mesma temática, a mesma angústia que os judeus estavam experimentando naquela ocasião. E se Deus despertasse o seu e o meu coração para irmos para Jerusalém Celestial? Onde que estaria o nosso tesouro? Onde estaria a nossa prioridade? Será que a gente estaria pensando em deve ser bom, deve ser legal, mas aqui tá funcionando bem. Eu não conheço você, eu não sei a sua história de vida com Deus, mas eu oro nessa manhã para que você e eu, todos nós, estejamos prosperando aqui nesse mundo, estejamos indo bem naquilo que a gente está fazendo, mas que também não nos esqueçamos qual é o nosso destino final. O nosso destino final não é aqui nesse mundo. A gente tem uma promessa de novo céu e de nova terra. E é meu desejo que quando chegar a hora, eu e você não tenhamos amarras aqui, não tenhamos muita coisa nos segurando nesse mundo, e que a gente aceite bondosamente o convite de Cristo para irmos morar com Ele para sempre nas mansões celestiais. Vamos terminar com uma oração? Fique em pé, por favor. Vamos orar. Bondoso Senhor, eu te agradeço porque nessa manhã eu pude falar aqui para esse grupo de meus compatriotas brasileiros, no meu idioma, numa terra que não é a minha. Então, é um privilégio que o Senhor me deu nessa manhã. Eu oro para que cada homem, cada mulher, cada
filho, filha que o Senhor tem aqui, possa se sentir abraçado pelo Senhor, amado por Ti, numa terra que muitos de nós aqui não têm familiares por perto, temos saudade do nosso país, da nossa cultura, mas é aqui que nós estamos, é aqui que a nossa vida está acontecendo e a gente te agradece pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos desafios que nos fortalecem. Mas, por favor, Senhor, assim como nós lembramos constantemente que somos de um outro país, ajude-nos a lembrarmos que aqui não é o nosso destino final. Essa terra não é o que o Senhor tem preparado para nós. Temos que ficar aqui por um bom tempo, fazer acontecer aqui, né? Mas ajude-nos a mantermos sempre em mente que teu Filho Jesus Cristo prometeu voltar. E quando ele voltar, ele vai nos levar para morarmos para sempre com o Senhor. E eu oro para que, assim como o Senhor despertou inúmeros corações, inúmeras pessoas, quando Ciro fez aquele decreto para voltarem para Jerusalém, o Senhor também desperte o nosso coração quando chegar a hora. Enquanto isso, ajude-nos a trabalharmos aqui nesse mundo, como diz aquele hino antigo, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Eu peço isso a Ti, Senhor, no Teu nome santo, o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nessa manhã.